Agora, olha, não, deixa eu falar. Agora tem busca-busca. Ó, Oh, que chique. beijo. Beijo. Você precisa tirar a tua Ah, vou imagem tirar. para o Ricardo compartilhar alguma coisa para gente? Pronto. Professora Silvia Nunes, querida, deve estar por aí. Pessoal, vão dizendo se vocês estão por aí, se vocês estão ligados, se vocês estão acordados. Que nem eu perguntei, né? Escrevam aí de onde vocês estão, de onde vocês estão assistindo, tá? A gente tem agora aqui a professora Silvia Nunes. A professora Silvia Nunes uma grande amiga, né? E está na vanguarda ah, da desinfecção, do controle da microbiota do sistema de canais radiculares, né? Ela tem uma conduta sólida de pesquisa envolvendo aí terapia fotodinâmica, tem se dedicado tecnicamente, né, a fundo desses mecanismos todos. Ela é mestre em laser em odontologia pelo IPEM, né, fez o doutorado em ciências na USP, atua em biofotônica, é coordenadora do mestrado de bioengenharia, enfim, ela, ela ela tem esse foco na área da terapia fotodinâmica com inúmeros artigos citados em revisões sistemáticas, o que garante a qualidade da pesquisa, né? E a relevância da pesquisa que ela apresenta, tá? Eu não estou te vendo por aí, Sil. Eu tô aqui. Ah, você está aí, você está aí, você É que está é aí. tanto elogio que eu já tô assim, até ficando com vergonha, gente. Não, não, você merece muito mais, tá? E tudo isso que E a você gente fez, começou com você, né? Todo mundo tem que saber isso aí. A gente começou, nem quero revelar muito a nossa idade, mas a gente começou isso aí em 2002. E o 2002. Zé foi orientador, provavelmente aí de um dos primeiros trabalhos com Enterococcus fecalis feito no Brasil, né? Foi. Participou junto com o Aguinaldo, né? Que foi o Foi. trabalho de mestrado dele. E foi onde a gente começou a estudar realmente terapia fotodinâmica mais pesado na endodontia, na odontologia, É não o na Donto, endodontia, na odonto de uma forma geral. E Aham. aí o Zé estava lá desde o começo, né, professor? Desde o comecinho acompanhando, e realmente a gente acabou se dedicando bastante a esse foco antimicrobiano na odontologia. E que é incrível, né? Mas ele me surpreende a cada dia mais. O ano passado, no meio do ano, eu fui para um congresso, fui convidado para ir num congresso na Itália, e aí o congresso não era de odonto, né? Então, quando não é de odonto, era um curso, é um congresso de fotobiologia. Você tem que vender o peixe do porquê a odontologia é importante para esses caras, né? Porque muitas vezes as pessoas só querem saber de médico, de câncer, de não sei o quê, e falam por que que dente é importante. E, cara, quando você vai estudar e você vê o que a microbiota da boca está fazendo por aí, e hoje com É, os microbiomas e as análises, o que a é. gente consegue enxergar que a odontologia tem papel, assim, ele cada vez mais torna-se importante a gente entender essas estratégias antimicrobianas na odontologia, e a endodontia tem um papel fundamental porque provavelmente é a área da odontologia que a gente mais receita antibiótico. Uhum. Antibiótico terapia ainda é amplamente usado. E aí é importante usar sim, em alguns casos, mas é importante a gente conhecer o risco disso também e tentar evitar. Né? A endodontia, eu me formei há muitos anos atrás, eu aprendi a usar o líquido de DAC, né? Que era o hipoclorito a 0,5%. Hoje nos Uhum. Estados Unidos, se você tentar fazer alguma coisa com 0,5%, eles vão falar, você quer fazer piscina para micro-organismo? É 5,25. Então, só durante a minha carreira, a gente aumentou 10 vezes a concentração do produto para matar a mesma bactéria. E aí a gente está aumentando 10 vezes a concentração desse produto, degradando mais colágeno, atrapalhando mais a dentina, para É. tentar matar o mesmo bichinho que E existia esquecendo a lá antigamente. biocompatibilidade, né? E sem lembrar que não há biocompatibilidade também. Então, assim, você está tentando resolver um problema e criando outros.
E aí né? que vai tanta fratura aí, tanto implante sendo colocado, porque na hora de tratar a gente acaba esquecendo que aquele material biológico tem que ter respeitado a sua biomecânica e tudo mais. Então, é assim, eu acho que cada vez mais a gente vai vendo a importância aí de entender as alternativas, entender o que que a gente pode fazer de diferente, né, para poder tá aí chegando a alguma base importante aí para trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar, porque senão vocês vão ficar morrendo de fome e todo mundo vai me largar aqui, né? Você sabe que tem um grupo, eu vou falar só isso e vou largar você, porque eu quero te ouvir muito. Tem um grupo em Culver City, lá na Califórnia, que desenvolve equipamentos de aspiração. Então, são equipamentos bem diferenciados de aspiração, a técnica de irrigação e aspiração. E esses caras Uhum. vendem a ideia que que o equipamento dele é tão bom que você deve usar hipoclorito a 10%. Então, você vê que Nossa, olha que incrível, é uma né? confusão tão louca, né? É absurdo. Na verdade, a gente não vai vendo as consequências disso para frente. Poxa, Drox de cálcio tem pH 14, você fala que nem sobreviver na Lua e tem micro-organismo aí, felizão quando você coloca hidroxicálcio pH. Então, assim, Senta e come, né? exatamente. E a gente está lidando com basicamente os mesmos micro-organismos. Tem um trabalho que eu até trouxe um pedaço dele aqui para vocês, mas que ele avalia aí ao longo dos anos. Hoje ele faz microbioma, mas assim, não é que a flora mudou. A gente está sendo contaminado pelos mesmos bichinhos, só que esses mesmos bichinhos estão cada dia mais inteligentes e cada vez mais sobrevivendo. Então a gente tem técnicas melhores, instrumentos melhores, coisas, e ainda temos as falhas como tínhamos antes, e às vezes até mais. E é aí que a Uhum. gente tem que entender, né? Eu sempre Claro. falo que quando você tem esse problema, você tem que ir atrás da solução. E a solução não é só aumentar o irrigante, é entender por que que esse irrigante não está funcionando e trabalhar nisso. Uma das linhas da PDT, gente, eu vou explicar para todo mundo, porque eu não sei aqui quem conhece a terapia fotodinâmica ou não, mas uma das linhas que está sendo bastante interessante é justamente poder voltar a usar o hipoclorito a meio. Porque existe aí alguns trabalhos com fluconazol, com alguns azóleos, com alguns antibióticos, mostrando que depois que usa PDT, o micro-organismo que era resistente fica sensível, porque você danifica algumas áreas dele, mesmo que você não mate. Então, você pode fazer o quê? Você pode diminuir a concentração dos antimicrobianos para, assim, alcançar o mesmo efeito. Tem gente que sonha em poder voltar a usar penicilina. Porque Uhum. se eu consigo combater as resistências, eu consigo usar antimicrobianos mais simples. Então, Uhum. na verdade, são várias linhas importantes, e para nós na odontologia, entender, né, aonde está o nosso papel, o que a gente pode fazer e aonde podemos chegar com essas técnicas, não só a terapia fotodinâmica, outras também que vêm por aí, para ajudar a melhorar isso aqui. Então, começando aqui, o que que seria a terapia fotodinâmica? De forma bem simples, ela se baseia no conceito da fitofotodermatite. A fitofotodermatite, o que que é? Quando você pega uma plantinha, ela está na sua mão, eu vou usar até o exemplo do verão aqui, que é esse aqui, não é nem plantinha, é o limão. Todo mundo aqui no verão sabe que não pode usar limão e ir para o sol porque pode queimar a pele. O limão sozinho não te dá problema nenhum, o sol sozinho também não. A junção dos dois pode gerar um quadro de queimadura. A PDT é igual o fotossensibilizador, corante, como queiram chamar, sozinho, não vai matar micro-organismo. A luz sozinha também não. É só a junção dos dois. E aí vem a pegadinha de quando a PDT falha na endodontia e também algumas vezes na pério, que é preciso de oxigênio. Todo mundo aqui sabe que as infecções endodônticas, elas são muito frequentes, os anaeróbios e anaeróbios facultativos. Então, o que que significa isso? Eu não tenho oxigênio lá dentro. Se eu não tenho oxigênio, e eu vou fazer PDT, ela vai funcionar? Não. E aí que estão as estratégias e estão os erros, muitas vezes. A gente tem que pensar em todos os componentes que envolvem a terapia para chegar no sucesso.
A PDT começou em 1900, tá, gente? É, assim, é uma coisa muito velha. Na verdade, 1902, 3. E viu lá que mataram o micro-organismo, a acridina, na presença de luz, publicaram artigos, tudo bonitinho. Mas aí ela virou uma terapia focada no câncer, por quê? Por causa dessa doença. Essa doença que é a porfiria, ela é uma doença que a gente, ao formar o sangue, né, a gente tem ali a porfirina, que é um precursor da hemoglobina. Algumas pessoas têm uma doença genética que acumulam essa porfirina. E quando ela chega na luz, ela causa feridas. Então, é daí que vem a história do Conde Drácula mesmo. Ele é baseado numa pessoa com porfiria, tanto que essa doença é comum na Romênia. Tinha muito casamento entre primos, consanguíneo, e a doença se espalhou. E aí, o que que a pessoa pensou? Falou, poxa, se eu acumulo um produto, jogo à luz e mato a célula, por que que eu não faço isso para matar um câncer? E aí iniciou-se uma série de estudos e a PDT, que começou com micro-organismos, ficou aí por 50, 60 anos basicamente só no tratamento do câncer. Então, para vocês terem uma ideia do que é, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, já entrou no SUS, então a gente tem esse hall de terapia também para alguns tipos de tumor, e ela funciona assim, na verdade, você injeta um fotossensibilizador na corrente sanguínea, espera um tempo de pré-irradiação, que nem a gente vai falar que a gente faz, só que diferente, ele se acumula nesse tumor e você irradia. Isso vai fazer o quê? Matar a célula, fechar vasos sanguíneos e aí você elimina o tumor assim. É uma terapia basicamente indolor, não é feita com anestesia. Depende do fotossensibilizador usado, mas é uma terapia indolor. E aqui você vai vendo a recuperação. 10 dias depois, aqui tem um ano depois. Esses casos são do pessoal de São Carlos. Um ano depois da PDT e 3 anos depois da PDT. Não é feita a biópsia, não é feita a remoção do tecido, é só feito o acompanhamento. E aí a PDT cresceu muito por isso, né? Por esses casos de lesões tanto malignas quanto pré-malignas. Aí o que que aconteceu? Resistência microbiana crescendo. Na década de 90, um professor inglês, microbiologista, começou a estudar PDT para odonto. E aí ele começou a usar in vitro lá vários micro-organismos mais periodontopatogênicos do que até de outra área. E ele começou a mostrar que tinha efeito. E aí começou esse boom. Hoje a gente tem uma quantidade enorme, a gente tem empresas montadas na Europa, nos Estados Unidos, só para PDT. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma peculiaridade muito legal, que a gente tem os mesmos equipamentos, os lasers de baixa potência aqui, eles fazem fotobiomodulação e terapia fotodinâmica. Mas se você pegar nos Estados Unidos, o PeriWave, que é uma companhia de lá que faz fotossensibilizador e laser, é com fibra, só serve para terapia fotodinâmica. Na Dinamarca, na Austrália também existem equipamentos só para isso. A gente no Brasil tem uma flexibilidade muito boa. Às vezes o pessoal vai viajar e fala, eu quero trazer um laser. Eu falo, então traz de São Carlos, que aqui em São Paulo ele é melhor do que ele é lá fora, nos lasers de baixa potência. Funciona basicamente assim, a gente usa um fotossensibilizador. E aí, esse fotossensibilizador, vocês vão ver que eu vou falar do azul de metileno, mas existem outros. A curcumina é bastante estudada no Brasil, o azul de tolidina é bastante usado. Por que que a gente escolhe ou não o azul de metileno? Eu vou mostrar para vocês. Não é escolha, talvez seja falta de opção, na verdade. Aí o importante é ativar com a luz correta, porque você vê trabalho por aí que ativa azul de metileno com azul, ativa a curcumina com vermelho, e depois fala assim, não funciona. Então, quando eu escolho o meu fotossensibilizador, eu tenho que escolher ele com a luz precisa para ele. Seria como eu querer me bronzear e ir para uma cama verde, eu não vou me bronzear nunca. Eu preciso do UV porque é o único que vai fazer isso. Aqui é a mesma coisa. O fotossensibilizador tem que estar casado com a luz. Aí nós vamos formar, que aí vem a pegadinha de alguns casos na odontologia, espécies reativas de oxigênio. E aí eu tenho diferentes suscetibilidades. O micro-organismo anaeróbio, gente, tem muita defesa contra o oxigênio, muita. Porque ele sabe que se ele entrar em contato, ele morre. Então, ele desenvolveu ao longo do tempo dele muitos mecanismos de defesa.
Por que que eu falo que é a pegadinha? Porque nós no odonto, a gente adora receita de bolo, né? A gente gosta daquela lava, seca, enxuga, 2 minutos, 3 minutos. É isso que a gente costuma usar. E no geral, vocês vão receber isso, é um protocolo. Agora, se eu estou vendo uma infecção com uma baita de uma lesão periapical, que posso ter até biofilme ao redor desse periápice, compensa eu clinicamente tomar a decisão de irradiar mais 1, 2, 3 minutos? Claro que compensa, baseado em quê? Baseado no fato que eu estou vendo que essa infecção muito profunda provavelmente está cheia de anaeróbio, que tem um pouco mais de dificuldade para morrer. Dentro de canal radicular pode haver cândida, né? Pode haver infecção fúngica. E aí a gente com essa infecção fúngica, claro que eu não vou saber o que é, mas o fungo é mais difícil de matar. Então eu tenho que gerar essas ROS suficientes, e aí às vezes vem protocolo de empresa que ele põe lá PDT em 40 segundos. Em 40 segundos você até vai causar algum estrago, mas você vai depender dos outros irrigantes, da medicação e de tudo mais para terminar isso. A sua redução microbiana vai ser bem menor. E aí a gente tem a ativação. E aí tem um probleminha que é assim, dentro dessa área, quem sobrevive? Porque às vezes eu mato todo mundo que era mais facinho e vai sobrar lá justamente aquele micro-organismo mais complexo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí com esse manejo para não acreditar, principalmente em infecções muito profundas, a gente não acreditar em só uma sessão de PDT. Tem gente que faz repetidas PDTs no mesmo dia. Faz uma, já sabe que deu uma baqueada no micro-organismo, suga o fotossensibilizador, coloca novamente e irradia novamente. Porque a PDT não tem efeito cumulativo. Uma vez que o seu laser desligou, ela acabou, não está formando mais nada ali. E aí você vai ter um dano causado ao micro-organismo e esse dano pode ser letal ou subletal. Quando a pessoa tenta entrar com a segunda PDT, para que se ela causou um dano subletal, ela terminar aquele dano na mesma sessão, na mesma consulta. Outras vezes a gente toma a iniciativa de fazer o quê? Coloca uma medicação, o paciente retorna, remove a medicação, irriga, faz outra terapia fotodinâmica para tentar matar quem ficou antes da obturação do canal. Então, isso tudo são tomadas de decisão clínicas muito baseadas na condição clínica do dente mesmo. Então, tem um protocolo geral, mas quem conhece a PDT, quem trabalha bem com a PDT, acaba tendo que tomar algumas decisões clínicas baseado aí no caso mesmo no paciente. A PDT ela funciona de duas formas, o que que é muito importante, né? Fotossensibilizador. O pessoal às vezes compra lá na farmácia da esquina, nem sabe o que tem dentro e começa a usar. Farmácia de manipulação, por exemplo, eu não sou contra, mas tem que pedir a procedência. Por que que tem que pedir a procedência? Porque uma vez eu mesma, estudando, comprei lá um composto, usei e ele teve um efeito muito interessante. Liguei lá na farmácia de manipulação e falei assim: eu queria saber a procedência disso e a pureza, qual é o grau de pureza. Ah, não conseguiu me responder, aí me pediram para escrever para a Alemanha, que era o fornecedor do lugar, porque nem eles sabiam a pureza do que eles estavam te vendendo. E por que que isso é importante? Porque esses fotossensibilizadores eles são moléculas que têm uma capacidade bem interessante. Isso aqui é feio, mas eu vou explicar de uma forma bem, bem simples para a gente. Quando ele absorve a luz, ele vai para um estado excitado, né? Então ele fica aqui como se fosse o primeiro andar. Todo mundo sabe que na natureza a gente não quer nada no estado excitado, a gente quer que decaia, e decai geralmente por calor ou emite fluorescência. São as formas comuns de decaimento. Fotossensibilizador é uma molécula que tem a capacidade de, ao ser excitada, ao invés de cair aqui direto para o térreo, ela passa para o que a gente chama aqui de mezanino, vamos dizer assim. Esse mezanino que é conhecido como estado tripleto, e ele cai para cá e só daqui é que ele é capaz de reagir com oxigênio. Nada daqui desse estado reage direto com oxigênio. Então, tudo que se excita, ele não pode transferir energia para o oxigênio, só transfere quem tem essa capacidade. E é por isso que a molécula tem que ser de boa qualidade pura. Às vezes as pessoas pensam assim:
Ah, corou, eu vou fazer PDT. Ah, é vermelho, é azul, é verde, eu vou fazer PDT. Mas fazer o fotossensibilizador não é só o corante, é ele ter esta capacidade. E aí os químicos, o que que eles ficam fazendo? Eles ficam medindo a capacidade que uma molécula tem de produzir bastante isso aqui. E aí, se ela produz bastante, ela pode ser um bom fotossensibilizador. Eu li outro dia trabalho, até açaí, gente, estão usando para descontaminar dente. Porque falar, tem essa cor, misturo com azul, aí chega lá no final e fala, não, olha, o açaí mata igual com luz e sem luz. Porque realmente ele não tem essa capacidade, não é porque é vermelho, azul, verde, amarelo que faz isso. E é por isso que eu falo, eu gosto de mostrar isso só para vocês pensarem numa boa procedência de fotossensibilizador. Porque aí a gente sabe que eu fiz um trabalho ano passado, ele não terminou ainda, eu não vou citar marcas, mas a gente tem aí gel, pirulito, líquidos de azul de metileno, por exemplo. Alguns deles não fazem nada, gente. Então, você está fazendo quase que uma fotobiomodulação tentando matar micro-organismo por sistema imune. Então, a gente fica atrás de novidades, muitas vezes, sem entender qual é. Não Outro dia eu estava dando aula, aí eu acho que está até aqui, vou mostrar para vocês, que é ótimo. Eu recebi de uma aluna coraçõezinhos de azul de gel de azul de metileno e curcumina. Ela mandou fazer uma pastilha em forma de coração, gente. Então, ó, tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. É um coraçãozinho, tem a farmácia de manipulação que ela mandou fazer e não trouxe toda contente, cara. Tem um meu coraçãozinho de fotossensibilizador. É bonitinho, é. Eu até falei para ela, não vou desprezá-lo, vou estudar, vou ver se funciona. Porque, na verdade, a pessoa foi lá, mandou fazer e tal. Mas é aí que eu vejo que a gente está cometendo alguns erros, e por isso que eu queria mostrar isso para vocês. Não para que eu preciso entender o que que é reação tipo um, tipo 2, mas eu preciso entender que PDT funciona assim. E que eu preciso de uma molécula que chegue assim. Não basta ser azul, não basta chamar azul de metileno. Eu mesma, no meu doutorado, mostrei que só de dissolver o metileno em soro fisiológico, que é 0,9% de sal, gente, não tem nem 1% de sal. E água, ele mata mais em água do que em soro. Então, assim, quando eu começo a misturar muitos produtos, eu corro o risco de diminuir a ação desse azul de metileno, porque para ter PDT eu preciso ter essas duas reações. Ou eu transfiro elétron para o meio e vou gerar oxigênio, reativo, ou eu transfiro direto a energia para o oxigênio. Se isso não acontece, eu não tenho terapia fotodinâmica. E no nosso caso, a gente usa isso como? Aqui está um exemplo na pele, né, que é o desenho que estava pronto. Você coloca o fotossensibilizador no local da infecção, irradia, aqui vai estar o micro-organismo, e aí você causa essa formação dessas espécies reativas. É estresse oxidativo que a gente causa, tá? Então você vai causar um estresse oxidativo localizado, e esse estresse oxidativo vai gerar essas espécies reativas que matam a bactéria. Sabe outra coisa que tem de legal? Quando a gente faz essa reação tipo 2. Eu vou mostrar para vocês, a gente tem um trabalho mostrando que a cicatrização de lesões apicais ela acontece um pouco mais rápido quando a gente usa PDT. E uma das coisas interessantes é que o neutrófilo, ele emite oxigênio singleto para começar um reparo, para começar alguma coisa. Então, quando a gente faz a PDT, a gente não está só matando o micro-organismo, não, a gente está fazendo sinalização imunológica também. Você está chamando célula de defesa. Então, quando eu tenho lá lesões crônicas que estão há muito tempo, o organismo meio que está paralisado ali. E ao fazer a PDT, eu não só estou matando, mas eu também estou sinalizando para o organismo fazer defesa dessa região. Então, isso tudo é bastante interessante, é bastante importante a gente ter em mente. O câncer usa muito isso, o aspecto imunológico, e a gente agora, na parte antimicrobiana, também está entendendo o papel da imunologia. O antimicrobiano não é só da odonto, a parte de estética usa muito, né? Eles fazem tratamento de acne porque é uma bactéria. Eu nem preciso fotossensibilizador para acne, porque o própria bactéria da acne, né? Que ela mudou de nome agora, não vou nem falar porque eu vou falar o nome errado dela. Ela
tem porfirina, aquele negócio que eu mostrei para vocês lá, que causou a descoberta por câncer, que era a porfirina, a bactéria da acne tem sozinha. E a porfirina absorve muito luz azul. Então, se você colocar na acne só a luz azul, você está fazendo PDT. Você consegue matar a bactéria usando a próprio fotossensibilizador que ela faz. Esse trabalho de pé diabético é um trabalho que eu gosto muito de divulgar desse médico que chama Tardivo, que no doutorado dele, ele pegou 30 pacientes com feridas de pé diabético, 15 ele tratou no convencional e 15 com azul de metileno, o mesmo que a gente usa. E luz, uma lâmpada que até foi ele que criou, não era nem um laser, era uma lâmpada. E no grupo de tratamento convencional, os 15 pés foram amputados. E no grupo da terapia fotodinâmica, 2 pés foram amputados. Então, você vê o cara com azul de metilene e uma lâmpada, num tratamento que não deve custar R$ 20, salvou 13 pessoas da amputação. Então, a gente consegue fazer com esse mesmo azul de metileno várias coisas interessantes aí em toda a área médica. Particularmente na endodontia, tem uma coisa bastante importante da PDT. A gente não sabe o que está dentro do canal. A gente não sabe se a maior parte, a grande parte da infecção, ela é por bactérias, sem sombra de dúvida. Mas é possível localizar fungos, existe infecção viral possível, e o mesmo produto, ele consegue, no caso do azul de metileno, matar tudo isso. Quando eu entro com um antibiótico, eu não consigo pegar muitas vezes fungo. E aí, quando eu uso o mesmo azul de metileno, eu consigo. Aqui, medicação, a gente teria um antifúngico, antibiótico, antihelmíntico, antirretroviral. Você teria que usar aí 4 produtos diferentes para esse espectro de micro-organismo. E com o próprio azul de metileno ou outros fotossensibilizadores, você cobre tudo isso. Ela é barata, ela é extremamente barata, porque você pensa aí que a gente compra hoje um kitzinho lá de fotossensibilizadores, você deve pagar cento e poucos reais, acho que não chega a 200. Você consegue fazer vários dentes, você usa 15 microlitros para fazer um canal, quer dizer, você consegue fazer vários. Se teu paciente vai comprar um antibiótico, tem antibiótico aí de 300, 400 reais. Então, até brinco pro dentista, falo, ó, cobra o dinheiro lá do antibiótico da PDT, porque pelo menos você tá salvando o cara, tomando o vinhozinho dele, fazendo o que ele quer sem ter problema, e é bem mais barato. Então, assim, é interessante, ele trabalha com um amplo espectro, e outra coisa que é importante para a gente, não tem resistência a PDT. Não adianta, meu paciente, eu usei o 0,01 e não melhorou a infecção, eu vou subir a concentração. Não é isso que faz, é mais tempo de radiação. São mais PDTs. E não há resistência. Se você fizer hoje, amanhã, depois de amanhã, elas morrem com o mesmo parâmetro. Eles cansam de fazer isso em laboratório. Pegar os filhinhos que sobreviveram, as células sobreviveram, replicam ela, usam o mesmo parâmetro, morre a mesma coisa, morre a mesma coisa. Então é muito importante. E ela destrói esses fatores de virulência. É uma das partes de interesse também da gente, porque você faz a PDT, mesmo que você não matou, a endodontia está com muita bomba de efluxo na microbiota. O que que é bomba de efluxo? É como se fosse a capacidade da bactéria de cuspir o que entrou nela. Então, entra o antibiótico, ela bota para fora. Entra o antimicrobiano, ela bota para fora. Isso se chama bomba de efluxo. Era muito comum ver em bactéria hospitalar, mas hoje você tem aí reportes na endodontia, várias micro-organismos com bomba de efluxo. Então, o que que a PDT faz? Ela destrói essa bomba. Então, depois eu vou lá com o meu hipoclorito mesmo e ela já não consegue colocar para fora. Então, não é uma maneira só de agir, não é só matou ou não matou, é diminuir resistência e diminuir esses fatores de virulência. Quando a gente trabalha, né, com essas terapias, a gente trabalha das formas térmicas, né, com laser. Então, a gente tem os efeitos térmicos e aqui a gente vai trabalhar fotoquímico. Então, também é importante que o nosso equipamento ele seja de baixa potência, para não causar efeito térmico, porque o efeito térmico não é o que a gente quer na PDT. O que a gente quer? Corar o micro-organismo e ativar esse produto via luz. É o que nós queremos para ter essa destruição seletiva. Quando a gente fala da importância disso na odonto, esse trabalho aqui
Ele fez uma pergunta em 2016, né? Se 10 milhões de pessoas iriam morrer devido à resistência microbiana até 2050. Aí o que que acontece? Em 2023, a gente já teve 6 milhões de mortes de resistência microbiana. Então, você olha aqui que ele achava que em 2050 ia ser 10 milhões, iam ser, e alguns anos depois a gente já tem 6. E aí fala que é o superuso mesmo, em animais, plantas, humanos, etc., é o que leva a isso. E o que que a odontologia tem a ver com isso? Eu não acho que os dados brasileiros fogem, esse trabalho é do Reino Unido, mas ele mostra que quase 11% de toda a prescrição de antibióticos primária no Reino Unido é feita por dentistas. Então, gente, pega toda a área médica, em cardio, gineco, urologia, tudo, oftalmo, e 11% é dentista que faz. Aí eles mapearam, né? Metronidazol é o mais receitado no Reino Unido, 18,4% amoxicilina, prescrição de amoxicilina. Então, assim, a gente entende aqui que a odontologia, e são alertas que vem vendo da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Aqui, há alguns anos atrás, a Anvisa conseguiu parar, porque a pessoa, aqui no Brasil e ainda das cidades, né? Não sei se alguém daí de vocês está em alguma cidade que ainda funciona assim. O paciente tinha dor de dente, ia na farmácia e o farmacêutico dava um antibiótico. Aí também tem dentista que não quer mexer, "Ah, não, está muito infectado, eu não posso mexer, já prescreve o antibiótico, nem abre o dente, nem mexe. Sexta à tarde, não, esse canal vai me dar trabalho, então já vou receitar aqui, o paciente fica feliz e vai embora. E essa falta de cultura e de ensinar nós mesmos dentistas, eu só aprendi isso estudando isso, né? Porque foi a área que eu entrei. Eu não tinha ideia da quantidade de antibiótico que a gente prescrevia, não tinha ideia da quantidade de resistência na cavidade oral, achava que isso era coisa de hospital. E aí, conforme você vai estudando, você vê que a boca ela ainda tem uma característica que eles falam que é muito única, né? Tá estudando muito o microbioma da boca, porque o microbioma intestinal ele é famoso. Agora, o intestino ele tem uma superfície só. A boca ela acaba sendo mais diferente ainda porque eu tenho tecido duro, tecido mole, tecido queratinizado, não queratinizado, língua com uma papila, então o microbioma oral. E aí, quando eu tenho doenças, eu tenho um microbioma diferente em vários estágios da doença e ele vai se modificando. E tudo isso conectado hoje, gente, tem trabalhos sérios e revisões sobre doenças degenerativas, né, as demências. Tem trabalho sério sobre câncer pancreático. Tem e revisão sistemática, não estou falando de trabalhinho um, dois. Tem revisões sobre isso, mostrando bactéria da boca linkada com tudo isso. E aí foi muito interessante, teve um evento há uns anos atrás na Uninove, que eu fui dar uma aula e a Sandra Calil também estava dando aula. E a gente, sem querer, sem se falar, falou do mesmo assunto, com approaches completamente diferentes. Ela estava comemorando o molar de 100 anos. Poxa, agora a pessoa vai ter 100 anos com molar na boca, que coisa boa. E eu tava falando, será que eu quero ter um molar na boca aos 100? Por quê? Qual é a chance desse molar não ter nenhuma doença? Qual é a chance de uma pessoa de 100 anos ter capacidade cognitiva de manter a higienização, manter a limpeza? E se ele infecta? E se ele está contaminado? E se isso gera uma doença sistêmica pior? Então a gente tem que manter os dentes na boca, sim, acho fantástico. Só que se vocês forem pensar, e vocês talvez sejam mais jovens, mas era muito comum, desculpa, era muito comum nos anos 80, por exemplo, 70, 80, as pessoas não terem mais dente na boca aos 50, 60 anos de idade, tá tudo com dentadura. Hoje em dia, eu nem sei mais quem faz dentadura, já tá difícil achar, porque né, os pacientes idosos hoje já não têm isso. E muitos deles reabilitados até com implante aos 80, 80 e poucos anos de idade. O que eu acho fantástico, só que a gente tem que pensar como manter isso de forma saudável na boca sem causar outras doenças, né? Tem gente que fala, nossa, tem doença aparecendo, tem doença que não existia, não ouvia falar. Só que também nós mudamos. Nós mudamos de alimentação, de hábitos, de vida, e isso tudo é importante.
O Enterococcus fecalis é famoso, né, pelo seu papel aí nas falhas endodônticas. Ele está resistente a vários antibióticos e antimicrobianos também, né, comumente usados em endodontia, clorexidina, hidroxicálcio, paramono. Então, é importante a gente saber que essa resistência existe. Na endodontia, está se estudando muito, né, essa parte toda de quem são essas bactérias, ó, aqui. Bactéria é o principal, mas eu tenho tudo isso. E olha que interessante esse quadro aqui. Ele mostra para gente, foram medidos 27 pacientes. Isso aqui é o microbioma, tá? Para quem não sabe, é assim que se apresenta aí um quadrinho de microbioma. Isso aqui é o microbioma. E dos 20, as corzinhas iguais significam coisas iguais. Não tem nenhum paciente igual. Não existe uma infecção endodôntica, todas primárias aqui, não estávamos falando de infecções secundárias, foram feitas as coletas e os pacientes são completamente diferentes. Então, a gente lida com infecções diferentes que causam a mesma coisa o tempo inteiro, mas não dá para saber. E aí você tem o papel do resistência e também dos fatores de virulência ligados à endodontia, tá? Isso tudo é coisa bastante recente. Mas eles falam que, assim, os fatores de virulência, a diversidade genética das bactérias hoje em canais radiculares estão extremamente envolvidas nessa resistência antimicrobiana. Então, para nós, tudo isso entra de subsídio para cada vez mais estar estudando, estar entendendo como lidar com isso aqui. E aí, aqui, infiltrado inflamatório, né, biofilme, fica onde? Naquela região mais difícil de acesso, na região apical. E aí você tem aí uma quantidade enorme, eles mediram também, e a quantidade maior de biofilme que acaba ficando é nessa região desses anaeróbios, bactérias mais difíceis aí da gente estar tratando. E como eu estou falando para vocês já há algum tempo, realmente a gente tem que entender aí as características, porque a infecção odontológica tem outra característica, né? Ela é sempre baseada em biofilme. E biofilme sozinho já é resistente, porque eu tenho várias fotinhos aí de biofilme, ele tem aquela nuvem, aquela matriz. Às vezes, quando você irriga, o Zé falou da aspiração, sabe o que é muito legal? Eu tenho um trabalho que a gente fez em tubo, e é em tubo endotraqueal, né? Paciente que estava entubado, a gente olhou, a PDT descolou o biofilme do tubo. Então, também, aí, se você tem uma boa aspiração, eu não preciso de Procurito A10, né? A gente tenta dar uma descolada e vai irrigando e tentando ajudar nesse descolamento do biofilme. Então, independente da PDT ser boa ou não, a primeira escolha tem que ser a remoção mecânica mesmo, até para diminuir esse biofilme. A segunda são os antimicrobianos. E o nosso problema mora nisso: biofilme e resistência microbiana. Essa microscopia confocal é muito bonita, ó. Olha o canal lateral aqui. Você vai, para limpar isso aqui, você tem que alargar esse dente até aqui. E qual que é a coisa legal da PDT? Ela tem o azul de metileno, por exemplo. Eu já quis gel. Nossa, tinha uma malinha cheia de géis. Eu adorava gel, né? Dentista gosta de gel. Mas hoje eu entendo que eu quero água, porque a água entra em qualquer buraco que tiver. Nessas chuvas todas, se a sua casa tiver uma janelinha mal vedada, a água vai entrar. Então, quando eu entro com um líquido aqui de baixa viscosidade, como o azul de metileno e água, a chance dele entrar aqui é maior do que se eu entrar com gel que não vai chegar aqui nunca. E a PDT só vai acontecer se a luz e o corante estiverem em contato com o micro-organismo. Então, se eu usar um gel aqui dentro, o que que vai acontecer? Ele vai cobrir essa área, ele vai chegar aqui, entro com o meu laser, ele mata o que está aqui e isso aqui tudo fica vivo. Agora, a característica da luz, ela também se espalha para qualquer lugar. Então, se eu uso água e luz, a chance de eu pegar qualquer canal lateral aumenta muitíssimo. Então, quando for escolher um fotossensibilizador, às vezes a gente pensa assim, ah, é mais fácil se for um gelzinho, tá? Mas no caso da PDT eu não acho importante. Acho importante ser água. Mesmo na pério, né? Você pode falar assim, ah, mas na pério o gel é melhor. Não, porque na pério eu tenho dois tecidos contaminados. O tecido duro de um lado e o tecido mole do outro. O gel também não vai penetrar no tecido mole enquanto a água penetra.
Então, é bastante interessante a gente pensar que, pelo princípio, eu preciso disso, né? E aí a gente tem o biofilme, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas para PDT hoje, o que que eu preciso? Luz fotossensibilizador e um alvo com oxigênio. Eu vou explorar um por um, mas queria mostrar para vocês, assim, por que que a gente usa o laser vermelho. Ah, a infecção é muito profunda, o infravermelho pode penetrar mais? Não. A gente usa o vermelho porque o azul de metileno absorve esse vermelho 660. Eu falei para vocês que o azul de tolidina era fotossensibilizador e ele é um ótimo fotossensibilizador, em alguns casos melhor que o metileno. Mas ele absorve 630. A gente não tem laser vermelho comercial de 630, a gente só tem de 660. Quem absorve 660? O metileno. Por isso que ele é utilizado ao invés de utilizar um azul de tolidina ou outros fotossensibilizadores, para casar com os lasers comerciais, que é o que a gente tem. Então, a escolha disso aqui é sempre baseada no que é melhor para um e para outro. Tem muito fotossensibilizador, e eu acho engraçado que 90% das pessoas que querem fazer estudo de PDT querem descobrir um novo fotossensibilizador. Todo mundo quer tentar uma coisa nova, para talvez publicar, porque se é novo, não está na literatura, eu vou fazer. Mas eu costumo dizer assim: primeiro a gente precisa aprender a usar muito bem o que a gente conhece. Depois que eu achar onde ele falha, é pronto para eu desenvolver outro. Então a gente vai testando erro e acerto, mas, peraí, minha conexão tá boa, vocês estão me ouvindo? Que apareceu aqui um estável, então tá bom. Então, na verdade, quando eu falo azul de Toledina, ele pode ser ótimo, mas absorve em 630, por isso a gente usa o metileno. Verde malaquita não é tão bom, já foi testado. Rodamina, eritrosina, todos esses mais vermelhinhos funcionam muito bem, só que eles absorvem só o azul. Tá? Então, para trabalhar, aí muita gente gosta porque fala que o dentista já tem o fotopolimerizador. Para mim é verdade se a gente está falando de cárie. Se eu quero tratar cárie, eu acho que isso aqui está ótimo. Mas quando eu quero ir para endodontia, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a importância de um difusor, né? Que a gente chama errado de fibra, mas é um difusor. E a importância desse difusor para a gente alcançar todos os cantinhos do canal. Quando eu tenho meu polimerizador, ele é enorme, eu só consigo irradiar a parte coronária bem. E aí o azul penetra mal. Então, eu usar isso aqui na endodontia não faz muito sentido. A curcumina tem sido muito estudada, mas também absorve o azul. Então, por exemplo, para endodontia, eu acho que não tem nenhum sentido a gente entrar com alguma coisa que não tenha os difusores e as fibras para entrar no canal inteiro. E cada fotossensibilizador que a gente usa, como eu falei, ele tem seu espectro de absorção. E o 660 é o nosso laserzinho, tanto das empresas todas que vendem no Brasil, é 660, e por isso é que é bom utilizá-lo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse azul de metileno que é muito, assim, eu acho muito engraçado quando eu vou nos congressos fora, que são da área mais, que nem eu falei, né, vou da fotoquímica e tal, os químicos falam assim, ai, Silvia, você ainda tá usando azul de metileno? Eu falo, inventa uma coisa tão barata quanto e que funciona para mim que eu vou parar de usar amanhã. Não tenho nenhum apego a isso. É que para nós hoje, o que que ele tem? Ele penetra bem no dente. Ele era usado em dentística para teste de infiltração de cimento, então você consegue uma boa passagem dele. Ele é solúvel em água, sabe por que isso nos interessa? O professor Laje Marques vai lembrar, a gente tinha muito medo do manchamento do dente. Falar, vai ficar manchado e tal, mas por ele ser solúvel em água, ele sai na saliva. E aí eu costumo brincar, lembrar daquele chicletinho que amigo safado dava pra gente, que você mordia a boca inteira ficava azul, que aqui em São Paulo a gente chamava de chicletinho do diabo. Aquele chicletinho do diabo era azul de metileno altamente concentrado e ninguém ficou com o dente Smurf, ele sai. Ele sai porque ele é solúvel em água. Se eu usar um composto, a curcumina, por exemplo, ela é solúvel no álcool. Então, se eu usar um composto que não é solúvel em água, eu tenho que remover ele todo. O azul de metileno eu lavo e a gente usa concentração muito baixa também, por sinal, 0,01 é bem baixinho. Ele é solúvel em água e por isso é importante. Ele não é tóxico.
Se você tiver uma intoxicação por monóxido de carbono, você vai chegar no hospital, eles vão injetar 2% de metileno na veia, porque é assim que você contrabalanceia a intoxicação por monóxido de carbono. Quase todo hospital tem uso de metileno para isso. Então, ele está interessante porque não existe essa coisa de você falar, eu tenho alergia ou etc. Não é reportado isso. Ele tem uma carga positiva. Por que que isso é importante para a gente? Porque o micro-organismo tem carga negativa. Então, eles se atraem. Tem alguns trabalhos que o pessoal usa o fotossintetizador, a porfirina, aquele que falei lá, caro para chuchu, para matar a bactéria odontológica e ele não mata bem. Por quê? Porque ele tem carga negativa. Então, eles não acabam tendo afinidade. Então, essa parte toda é interessante. E na medicina, tanto no odonto, ele é marcador cirúrgico para tumor, é muito utilizado em muita coisa. Então, para nós, a Anvisa não perturba, é fácil utilizar, não tem riscos com os pacientes, e é aí que vai fazendo ele divulgar essa terapia, porque se eu mudo para outro fotossensibilizador, eu começo a ter que ir do zero na toxicidade, em como é isso e aquilo. Então, eu acho que para a gente estudar hoje, né, para a gente aplicar clinicamente, estudar outros fotossensibiladores é ótimo. Aplicar clinicamente, eu acho que o azul de metileno é o mais estável que a gente tem hoje. Quais são os problemas dele, né? A pureza, como eu falei para vocês, a gente tem que ter um composto bem puro. A concentração, o azul de metileno, além de não poder concentrar muito, porque a luz não passa, ele também interage diferente com a luz quando ele está muito concentrado. Para mim, a pior parte dele é a interação com saliva, sangue, que é ruim. Então, quando você mistura azul de metileno, por isso que na endodontia é melhor que a gente está isoladinho, mas se você tem ali drenagem de alguma coisa, você já sabe que a sua PDT vai funcionar pior. Tem um trabalho da Quintessense que era de cirurgia periodontal e eles fizeram um estudo clínico e eles falaram, olha, quando não há secreção purulenta, a PDT toma o lugar da cirurgia. Eu nem preciso fazer cirurgia, eu faço a PDT e eu consigo descontaminar. Mas quando tem pus, eu tenho que fazer a cirurgia. Isso acontece por quê? Porque ele interage pior. Agora, ele tem um espectro de ação de bactéria, fungo, vírus, parasita, o que vocês quiserem. Pode usar para herpes, pode usar para candidíase. Ele pega todos os micro-organismos e ele casa com nossos lasers comerciais. Claro que ele tem desvantagem. Eu tenho que ficar irradiando 3, 4 minutos. Ele não é super eficiente. Então, ele, para nós na odontologia, 3, 4 minutos é uma eternidade, né? O câncer, o pessoal irradia por 1 hora, mas aqui para nós é bastante tempo. Claro que ter fotossensibilizadores no futuro efetivos, rápidos e etc. seria muito melhor. Não é nada disso que a gente usa, mas é só para ver como ele tem capacidade de penetração, tá? Então, essa capacidade de penetração é o que nos interessa também para descontaminação em profundidade. Aí eu vou mostrar que tem trabalho falando realmente da gente conseguir fazer essa descontaminação em profundidade. Qual é o problema da concentração do metileno? Aqui a gente tem uma cubetinha e a luz. Quando está mais concentrado, a luz só chega aqui. Então, imaginando que isso aqui fosse uma infecção, gente, eu só ia descontaminar esse pedacinho. Aí eu diluo um pouquinho, a luz começa a passar mais e eu começo a ter maior área de descontaminação. Mas quando eu chego no menos concentrado, é que eu consigo atravessar o caminho inteiro. Então, no caso dos nossos fotossensibiladores, quando a gente precisa passagem de luz, não dá para concentrar demais. E o metileno ainda sofre esse problema, né? A gente tem aqui no pretinho 250 microgramas e no verdinho 10. Quando eu começo a concentrar muito, ó, aquele 660 que eu estou irradiando, não vira a mais importante área, vira o 610, ele sofre um shift, então meu laser também não vai funcionar. Por isso, eu já aviso vocês, não sobe concentração de azul de metileno. Aqui está o azul de metileno sendo irradiado com azul, ele barra. Agora, se eu entrar com amarelinho, se eu entrar com azul, passa tudo. Aí o azul de toluidina, ele para um pouquinho do 660, mas não muita coisa. E aí a concentração de 0,01, Silvia, qual que é? É aproximadamente essa aqui, ó. Aqui a gente está falando em micromolar, porque é assim que a gente estuda, mas a gente já está no limite. Se eu subir mais, eu não passo. A luz não vai passar.
Então, quando a gente fala para usar essas concentrações, é baseado em estudo, não é baseado em é melhor, é pior. É olhando isso aqui e falando, não passa. Aí, se não passar a luz, não adianta nada. Ó, como eu falei para vocês, todos esses equipamentos aqui, tirando esse que é nacional, esses equipamentos todos existem mundo afora, somente para terapia fotodinâmica. Vocês olham que as pontinhas são todas fibras, não fazem fotobiomodulação e são lançados aí no mundo inteiro. Na Austrália, Canadá, Estados Unidos, na Europa tem três, quatro companhias. Esse aqui é dinamarquês, esse aqui, se não me engano, é austríaco. Então, tem várias companhias no mundo todo para fazer terapia fotodinâmica mesmo. O nosso é interessante porque troco a pontinha e faço as duas coisas. E aí vem a parte da luz que para nós em endodontia é importante. Eu falo fibra ótica é vício, tá? Mas não é fibra. Por que que não é fibra? Porque a fibra ótica é o que o laser de alta tem, né? A luz caminha, a gente não perde a luz e ela sai na pontinha. O que a gente precisa para PDT seria um sistema assim, que é difusor, que a luz vai 360 graus. Então, hoje a gente tem os difusores, a maior parte das empresas nacionais vende esses difusores, e esses difusores servem para quê? Para eu conseguir ter a luz em todas as áreas do dente. E a gente também estudou isso, né? A gente colocou lá a ponteirinha do laser aqui, ela tá na incisal de um incisível, todo é o mesmo dente a foto. A gente vê que não tem luz nenhuma. Quando entra na câmara pulpar, você descontamina esse terço aqui, depois mais nada. E quando eu entro com o difusor é que eu consigo iluminar a raiz. Então, é importante na endodontia o uso do difusor. Ah, Silvia, se eu não tenho, eu posso irradiar por vestibular, lingual, apical? Você pode tentar ficar cobrindo todos os lados do dente, mas é menos eficiente e não é interessante. E aí a gente mostrou também que com o uso da fibra consegue-se fazer a redução microbiana dentro de lesões contaminadas, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês de ser uma aguinha e a luz passar para todos os lados, se prova aqui onde a gente consegue uma redução no conduto grande e aqui na área da lesão também bastante significante. Opa. E aí a gente tem dados, aqui é uma bactéria muito legal, uma bactéria bioluminescente. Você não precisa ficar coletando, quando ela está viva, ela brilha, e quando ela morre, ela apaga. E foi feito o controle, somente a ponteira do laser e o uso do difusor. E aí a gente vê o quanto vai diminuindo. E aqui já vem a segunda coisa que eu gosto de usar esse para explicar o tempo de radiação que a gente vai preconizar para vocês. Quando a gente preconiza o tempo de radiação, também é baseado nisso aqui, ó. Esse, com ou sem a ponteira, a gente usou 2, 4 e 6 minutos de radiação. Aí você vê que de 0 para 2, com a ponteira, a gente caiu aqui quase 3 logs de micro-organismos, sem a fibra, né? Com a ponteira foi um. Quando a gente passa de 2 para 4, a queda foi bem pequena. E de 4 para 6, também bem pequena. Que a gente preconiza hoje? O tempo mínimo de 2, mas ficar entre 2 e 3, porque entre 2 e 3 eu estou no mesmo log de redução. Mesmo que eu diminua um pouquinho mais a bactéria, eu vou estar num log muito parecido, não chega a mudar de um log daqui para cá. Então, 2 a 3 minutos é o tempo suficiente para a gente alcançar uma boa redução microbiana. Então, também o tempo ele vem baseado nesses estudos que vão mostrando. E aí eu mostro para vocês assim a área de sombra, né? A pessoa fala, eu quero irradiar por vestibular, por lingual. Você vai tendo áreas de sombra na raiz se você fizer isso. Então, essas áreas de sombra é onde a gente não vai conseguir uma boa descontaminação. Por isso, eu acho que o uso para quem quer fazer PDT sério, o uso do difusor é importante. E quando a gente fala de micro-organismo, na PDT, como vocês já sabem, bactéria, fungo e vírus, mas é diferente. Gram-negativa, ela é mais resistente a PDT do que a gram-positivo, porque ela tem essa membrana externa. E aí, o que que a gente tem? Os fungos mais resistentes ainda e fungos com, opa, fungo com muita defesa antioxidante. E isso aqui tá aqui também para falar que o anaeróbio, que é o micro-organismo mais chatinho aí para a gente combater na endodontia, também
tem essa característica de muita defesa, gente, é bastante, por isso é importante seguir nos tempos. Mas olha que interessante, quando a gente fala dos de antibióticos, cada antibiótico ele age num lugar diferente. Então, alguns, claro que tem o mesmo sistema, mas diferentes áreas de atuação. E o antibiótico funciona assim. Quando eu faço a PDT, eu ajo em todos esses lugares. Não há seletividade ou só no núcleo, ou só no citoplasma, ou só na membrana. A gente age em tudo. Por isso que é muito importante entender que mesmo que a bactéria for resistente, ela morre igual. Porque os mecanismos de resistência são ou de parede, ou de citoplasma, ou de bombas de fluxo, ou de alguma coisa que ela desenvolve. E a PDT, como ela ataca tudo, é aí que não faz diferença. Tem gente mostrando aí que você pega um Staphylococcus aureus resistente à meticilina e, por exemplo, um Mutant, eles morrem igual, né? Porque, na verdade, os dois aí acabam tendo, não importa a resistência, acabam tendo seus mecanismos via sou gram-positiva, sou gram-negativa, sou anaeróbio, sou aeróbio facultativo, é isso que modifica. E como a gente trabalha em áreas sensíveis, né? Muitas vezes nas cirurgias, na regenerativa e tudo mais, o que é importante saber? Que ela é seletiva. Ah, Silvia, mas ela não mata câncer? Se ela mata câncer, ela mata a nossa célula. Sim, é verdade, ela pode matar a célula humana, mas isso leva 1 hora de radiação. Enquanto o micro-organismo, eu estou falando para vocês fazerem aí 3, 4 minutos de radiação. Então, tem uma seletividade grande dada pela própria defesa também e tamanho dos micro-organismos. E aí vem o oxigênio, gente. O oxigênio, que aí ele pega a gente tanto nos canais radiculares quanto nas bolsas periodontais profundas. A gente tem baixa tensão de oxigênio, e aí a PDT eu posso ter feito tudo direitinho. Comprei um bom de metileno, usei meu difusor, tô lá fazendo minha PDT, mas não funciona. A PDT não funciona, mas será que eu tenho oxigênio? Então, a técnica de irradiar, que a gente faz movimento de cima para baixo, os tempos maiores de radiação. E aí eu vou mostrar para vocês, a gente faz uma irrigação com peróxido de hidrogênio, e tudo isso para quê? Para aumentar essa tensão de O2 e eu poder estar trabalhando. Ele, na verdade, é o papel essencial deles, é o laser, o fotorespirador e o oxigênio, só que a gente não consegue controlar aonde esse oxigênio está ou não está presente. Também, conforme eu vou irradiando, se eu usar um laser muito potente, eu queimo esse oxigênio todo em 2 segundinhos, rapidinho, porque eu vou formar essas espécies. E como é que eu vou repor esse oxigênio lá no ápice? É por isso que quando a gente irradia, a gente sobe e desce a fibra várias vezes, porque só de fazer esse movimento de subir e descer, você está deixando que o ar ambiente entre. E aí você consegue o tempo de reposição. E aí os tempos de radiação maiores também te ajudam a ir repondo esse oxigênio. Se eu vou lá irradiar em 10, 20 segundos, eu queimei o oxigênio inteiro e aí nada mais vai estar acontecendo. Então, realmente é importante a gente lembrar disso. Como é que a gente trabalha isso, né? Aumenta o tempo de radiação, disso que eu falei, uso de, por exemplo, peróxido de hidrogênio, e aí alguns protocolos são otimizados aí para melhorar a oxigenação da área. E a gente também, com a mesma bactériazinha, mostra que o peróxido de hidrogênio sim funciona. E aí, o peróxido também ajuda aqui, ó. Isso aqui é tudo biofilme. Biofilme é retirado humano mesmo, né? A gente nem vê a bactéria, você só vê essa nuvem, essa matriz extracelular. Então, se eu entrasse com a minha PDT direto aqui, o que que iria acontecer? Provavelmente ela só ia destruir essa matriz, como vocês vão ver aqui em algumas microscopias que eu tenho. Mas quando a gente faz isso, irradia com peróxido, eu já começo a tirar isso. E aqui o que eu falei para vocês, a gente conseguiu descolar esse biofilme. O que tem dois lados bons, né? Primeiro, você consegue remover ele mais facilmente, e segundo, ele perde virulência. O biofilme ganha muita da sua virulência porque ele tem essa capacidade de adesão. Aí, essa bactéria aqui, que estava protegida pela conexão, ela começa a morrer, e eu começo a ter aí uma diferença, né, entre uma coisa e outra. Aqui vou mostrar algumas coisas para vocês, mesmo fazendo uma só tratamento com PDT, esse pessoal foi mostrando com microtomografia a formação óssea.
que a gente consegue ter. E essa PDT foi feita com azul de metileno, igualzinho a gente faz. Desde 2007 aqui a gente tem trabalho mostrando redução microbiana aumentada quando a gente usa a associação da PDT com o tratamento endodôntico, tá? E aqui é para ver isso que eu falei para vocês, isso aqui é um monte de bactéria e toda essa nuvem fazendo a PDT, e ela é redondinha, assim, bonitinha. Quando eu faço a PDT, ó, uma PDT rápida, eu começo a danificar essa membrana, ó. Ela já não é mais redonda, ela ficou alongada e destruída. Eu limpei esse biofilme, ó, de A para B, foi antes e depois da PDT. Então, se eu entrar com a minha medicação e com o meu hipoclorito aqui, ó, ele já vai encontrar direto isso aqui. Só que nessa PDT eu basicamente só lavei essa região. Para destruir assim é o quê? Aumentar o tempo de radiação. Aí a bactéria explode. Aqui ela explodiu. Morreu e explodiu. Então a gente consegue fazer algumas. A PDT ela não tem muito como falhar, tá, gente? Ela é meio que nem fogo. Não tem muito como não dar certo. Mas opa, acho que eu passei demais. Mas depende desses três fatores: ter luz, fotossensibilizador bom e o oxigênio. E aqui a gente vai mostrando que sim, funciona, vai destruindo biofilme misto. Então, aplicação clínica, o que a gente faz hoje? Peróxido de hidrogênio 3%, que é água oxigenada, a líquida mesmo, né? Coloca o fotossensibilizador, dá um tempo de pré-irradiação e radiação por no mínimo 2 minutos. Esse tempo de pré-irradiação, ele depende muito do caso clínico, tá? Quando a gente tem uma área muito contaminada com sangue, com saliva, a gente nem deixa tanto tempo, porque ele vai misturar tanto com o sangue e com a saliva que não vai dar muito certo. Mas se eu tenho uma área bem isolada, eu posso estar trabalhando com o tempo de radiação um pouquinho maior. E esse é o peróxido normal, 10 volumes, né? Água oxigenada. E aí a gente já mostrou que aumenta a formação de espécies reativas, mas tem uma sequência correta também. A sequência correta e foi testado todo é você fazer primeiro a irrigação com o peróxido e depois remove ele e coloca o azul de metileno e a luz. As sequências foram testadas metileno mais peróxido, depois luz, metileno e luz e depois peróxido. E aí a sequência melhor foi o peróxido antes e depois a PDT. Ah, Silvia, depois que eu vou remover o azul de metileno na irrigação, posso usar a mesma seringa com peróxido? Pode, não tem nenhum problema. A sequência se você usar ele só depois, você sabe que tem uma diminuição menor do que se você usar ele antes. Porque eu estou disponibilizando oxigênio e já estou danificando um pouco esse micro-organismo. Então, eu já estou conseguindo fazer duas coisas, e isso é extremamente importante. Lembrar que o micro-organismo tem que estar corado, a luz tem que alcançar todas as áreas, por isso a importância da fibra, e o mínimo possível de interferência com outros líquidos, tá? Ah, Silvia, eu preciso secar o canal, eu fiz minha última irrigação, pós-preparo endodôntico e agora eu quero fazer PDT. Precisa usar um cone e secar? Não. Você só remove, porque aí a quantidade é muito pequena, só suga todo aquele irrigante e já pode aplicar o seu peróxido de hidrogênio, remove, coloca seu azul de metileno, tá? Não mistura um com o outro, lembra de remover, que é aí que a gente tem os melhores efeitos. E agora, claro, quando tem caso de fístula, que nem esse, a gente nem entra com peróxido de hidrogênio, tá? Então, a gente tem altas taxas de sucesso na endodontia, mas é importante aí aumentar essas taxas de sucesso. Então, as linhas de pesquisa vêm hoje para combater resistência microbiana, diminuir a concentração dos irrigantes, preservar o tecido dentinário e uso combinado de técnicas. Então, é para isso, basicamente, aí eu falei para vocês, olha que bonita essa imagem aqui, né? Quando a gente vê essa obturação. Então, ele tem mostrado, a PDT tem mostrado bons efeitos no retratamento, onde os níveis de sucesso são menores, né? Então, esse trabalho ele fez tanto a infecção primária quanto secundária. Também descontaminação, como eu falei para vocês, o fato de ser água na profundidade dos túbulos dentinários, o que é bastante interessante. Essa revisão sistemática saiu dia 12 de dezembro, gente. Ela é mais fresquinha do que Tostines. E ela mostra aí bastante eficácia da terapia fotodinâmica, dizendo que a gente precisa melhorar um pouquinho protocolos, porque os protocolos são muito variados, tem gente usando 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos.
mas que ela tem bons resultados. E aí, onde está indo a PDT? E aí você vê que é o mesmo azul de metileno. Por isso que eu falo que quando as pessoas querem mudar muito o fotossensibilizador, devemos fazer mais coisas que nem esses caras estão fazendo. Eles estão funcionalizando o azul de metileno, né? Então, aqui eles estão misturando o azul de metileno com nanopartículas de grafeno, e aí eles mostraram já num trabalho que matava mais micro-organismo, e aqui eles estavam mostrando na resistência à atração dos sementes endodônticos, mostrando que esse também azul de metileno funcionalizado ajudava aí na interação e no bom vedamento dos túbulos dentinários. Esse trabalho também recente, né, do ano passado aqui, ele mostra aí como utilizar biomateriais e essas espécies reativas de oxigênio, que é o que a gente faz com a PDT. Então, ele fala que hoje em dia você tem formas tanto com calor quanto para PDT, quanto químicas para gerar essas espécies reativas. Por quê, gente? Porque a geração de espécies reativas é a forma mais interessante, talvez, de combater resistência microbiana. O micro-organismo nunca vai conseguir se defender de roça, se ele conseguir se defender, ele também vai ensinar a gente como não envelhecer, porque a gente envelhece graças a radicais livres e respiração. Se ele conseguir combater isso, a gente também aprende a não envelhecer mais. Então, várias formas de se gerar aí as espécies reativas de oxigênio estão sendo estudadas para a gente conseguir estar trabalhando aí no ambiente endodôntico e matando o máximo de bactérias, não mais confiando nos antimicrobianos tradicionais, mas sim nessas espécies reativas. Elas têm um tempo de vida muito curto, tá? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu posso colocar logo na sequência, eu paro. O tempo de vida dessas espécies é de microsegundos, nanosegundos. Desligou o laser, ela morreu. Você pisca mais devagar do que ela se mantém viva. Então não tem problema, não tem efeito residual. Esse trabalho aqui, e também interessante, ele comparou o laser de alta potência azul, o laser de alta potência diodo infravermelho, terapia fotodinâmica e uma pasta com 3 antibióticos aqui para desinfecção de canal. E ele chegou à conclusão que a pasta com 3 antibióticos, claro, no tempo adequado, e ele não usou enterococcus resistente, ela tinha o efeito padrão ouro, vamos dizer assim. E o segundo melhor colocado foi a terapia fotodinâmica. Ela foi melhor do que o laser azul e vermelho, que não conseguiram reduzir significantemente. Somente reduziam significativamente quando associados à pasta, mas aí a pasta sozinha já eliminava, então não valia muito a pena, não. Aqui também, de novo, são sistemas endodônticos baseados em PDT, e aí funcionalizando o azul de metileno novamente para liberar óxido nítrico, e aí você ter o efeito não só na irrigação, na limpeza do canal, mas também na recuperação e na cicatrização das lesões que foi um modelo animal, né, de periodontite apical. E no regenerativo também bastante interessante. Aqui eles fizeram um protocolo de desinfecção com PDT associado ao acompanhamento com fotobiomodulação depois e mostraram resultados extremamente interessantes em regeneração endodôntica, que a gente sabe que assim ela está caminhando, mas não está caminhando talvez na velocidade que gostaria, né? E o melhor grupo de todos, eles tinham vários grupos de estudo, né? Vocês veem aqui 1, 2, 3, subgrupo A, B, C. Os melhores foram aqueles que usaram descontaminação com terapia fotodinâmica, porque provavelmente fica mais biocompatível, eu libero aquela sinalização celular. Depois disso, eu entro com o meu tratamento e a fotobiomodulação para acompanhar. Então, são aí algumas novidades e protocolos que vocês podem estar acessando, testando. Então, aqui é só para mostrar como que a gente faz essa reposição de oxigênio. Tem um filminho aqui. Faz o seu tratamento endodôntico convencional. Aí terminou sua irrigação, irrigação com peróxido. Aplicação do azul de metileno e deixa ele dentro do canal. Deixa aí um tempinho aproximado. Se quiser usar um ultrassom para ele penetrar melhor,
e olha como mexe a fibra para cima, para baixo, para um lado e para o outro. O que que isso faz? E quanto mais eu subo a fibra, melhor é. Eu vou levando esses movimentos, eles vão ajudando a descer oxigênio para dentro do canal. Então é isso que é interessante. E aí a gente tem agora, para finalizar para vocês, alguns casos que a gente pode estar olhando aí, reparando nesses fechamentos de lesão. Então, a gente fez um trabalho para avaliar a análise longitudinal de lesões apicais, tanto as tratadas com PDT quanto com método convencional. E aí, assim, o método convencional mostrou o que a literatura mostra. Em 6 meses, redução aproximada aí de 46%, 50% do tamanho da lesão. Só que quando a gente usou a PDT, teve uma redução da área de lesão de 84%. E aí as possibilidades são tanto essa sinalização e esse papel imunológico da PDT, quanto a luz espalhada ao redor começa a fazer fotobiomodulação e já ajudar essa cicatrização dessa área. Então, são duas possibilidades, mas se vê esse fechamento bom das lesões. Aqui, trabalhos que a gente publicou também de resistência microbiana, né? Que foi feito pacientes, foi medido quem era gram-positiva e negativa no canal. Olha aqui, 43% anaeróbio facultativo, 57% anaeróbio obrigatório estrito. Então, o que que acontece? Baixo oxigênio de novo, focando nisso. Inicialmente, todas essas bactérias encontradas, depois do tratamento endodôntico inicial com uma seção, essas encontradas, e depois da PDT, elas não aparecem mais viáveis. Esse trabalho ainda fez redução por paciente, mostrando em cada paciente o que aconteceu. Teve paciente que, claro, ó, zerou só com endodontia, não precisava nem medicação. Isso aqui eram casos que trabalhariam corretamente sem a medicação. De novo, a redução da área de lesão, no mesmo caso também maior. Esse caso é clínico. O paciente chegou com essa fístula, deu oportunidade de fazer coleta microbiológica nesse molar, um caso corriqueiro, né? E aí foi mandado para análise e você vê que inicialmente se encontravam bactérias resistentes a alguns antibióticos. Depois da endodontia sobrou só o enterococcus, resistente ainda a dois antibióticos. E depois da PDT não teve crescimento bacteriano. É, não ter crescimento bacteriano, gente, não significa que está estéril, tá? Significa que a bactéria ali naquele momento ela não está crescendo na placa, ela não está viável, mas ela pode se multiplicar. Você tem um limiar de detecção, né? Você não detecta 10 bactérias, 20, mas 10, 20 crescem em escala logarítmica. Então, não estou aqui dizendo que a PDT esteriliza. Eu estou dizendo aqui para vocês que a PDT ela baixa de níveis detectáveis, mas se deixar lá vai crescer, obviamente. E aí a cicatrização aqui do caso, é, vamos passar, que é caso de fístula. No caso de fístula tem trabalhos bem interessantes, tá? Tanto a descontaminação endodôntica do canal quanto da fístula. Tem um caso bonito, é reporte de caso, mas está colocado de um retratamento endodôntico. A paciente não queria perder o dente e a fístula não estava fechando após o tratamento. Foi fazendo PDT nessa fístula, acompanhando com tomografias sequenciais. E fizeram aí o tratamento da fístula por cerca de 6 meses e ela fechou. Então, o dente estava descontaminado, a fístula não estava descontaminando, não estava fechando, mas conseguiu fazer esse acompanhamento e o tratamento da região de fístula. Nesses casos, são os casos que a gente não dá antibiótico mais, né? A paciente está com a fístula, mas é saudável, não tem nenhuma complicação sistêmica. Você pode até. O que eu faço hoje. Eu faço o seguinte, eu explico para o paciente sobre a resistência, explico aí o que que ele tem, explico a contaminação, explico o que que eu fiz de PDT. Eu dou a receita para ele, datada e tudo mais. E falo para datada por quê? Para ele não guardar para otite do neto, para qualquer coisa assim. Então eu dou a receita e falo para ele, se você sentir que não está regredindo, você vai tomar esse antibiótico. Olha, eu vou dizer para vocês que 90% dos pacientes trazem a receita até de volta e falam, não comprei, não precisou, não usei.
Então, não é que a gente para de prescrever, mas a gente prescreve com mais consciência e tenta dar essa consciência também para os pacientes. Nas cirurgias, né, paraendodônticas também, onde há descontaminação aí das regiões, das cavidades, pode ser feito tanto na loja óssea quanto no reto preparo. Fechamento convencional, usa o biomaterial que você usa normalmente, sem nenhum problema. Descontaminação dentro do reto preparo, a gente ainda usa o difusor. Na loja óssea não precisa. E aí também eu trabalho mostrando a redução, a contaminação inicial, depois da cirurgia, que é extremamente eficaz. Ó, caiu 4 logs de bactéria, isso é bastante, tá? Só que depois da PDT a gente conseguiu cair mais ainda. Então é um complementar. Ah, Silvia, isso aqui significa que não ia dar certo? Não, não significa nada disso. Significa só que você ia ter um micro-organismo que possivelmente o seu próprio corpo iria estar combatendo, porque você caiu muito a quantidade, fora que quando você faz o procedimento cirúrgico, você também já está chamando toda a defesa do corpo para lá. Mas claro que assim, quanto mais eu conseguir descontaminar, melhor vai ser o resultado final, né? Aqui, alguns casos, é cimentação de pinos, que também pode ser usado. Por que que eu ponho isso? Porque não altera, porque tem gente que fala assim, ah, mas vai ser esse oxigênio residual, e esse oxigênio residual não deixa a resina polimerizar. Não tem oxigênio residual, como eu falei para vocês, é microsegundos, ele desaparece. O tempo de você pegar o pino já não tem mais ninguém lá dentro. Pode ficar bem tranquilo e também não compromete a estética, tá, gente? Aqui são alguns outros casos mostrando aí o uso da PDT no mesmo sistema, tá? Aqui os sistemas são todos iguais. Os casos de fístula também, perfuração, descontaminação da perfuração com a também terapia fotodinâmica. Esse caso é bem legal da Débora Celera. Ela pegou essa criança com esse trauma, né? Não conseguiu, avulsa, foi feita, claro, teve avulsão dental. Ela ficou tratando com o PDT tanto na fístula quanto dentro do dente, acompanhando com microscopia para ver como é que o dente ia reagindo. Todas as tentativas de regeneração não deram certo e ela foi descontaminando e descontaminando essa fístula sequencialmente para tentar salvar o dente, tá? Foi seguindo o tratamento. 3 anos depois, ela conseguiu fechar um dos dentes. Formou uma barreira calcificada e o caso termina assim, 4 anos depois. Mas clinicamente o dente está salvo, né? Claro que é um acompanhamento, mas é um caso bonito. E foi usada a PDT durante todo o tempo para descontaminar toda a região. É, as cirurgias eu já mostrei até para vocês aqui. A reparação é bastante boa, tá, gente? E aí, como a gente fala, a reparação é bastante boa, provavelmente por causa dessa combinação entre imunologia e a própria radiação. Então, gente, o recado que eu quero passar para vocês é assim, né? A PDT ela é uma alternativa já viável para mim para tratar essas infecções, ajuda a combater a resistência microbiana, ela é extremamente interessante, tem que melhorar bastante, tem, mas como a gente está vendo, aqui eu acho, por isso que eu falei para vocês, a gente fica trocando de fotossensibilizador, talvez eu queria que as pessoas, esses trabalhos que a gente vê, que estão funcionalizando azul de metileno, mistura, estão todos sendo feitos lá na química, não chegam na nossa mão, né? Precisa ligar para esses caras e falar, vem falar com a gente, porque não adianta ficar no laboratório sintetizando 50 coisas e a gente não testando, porque tem coisa bastante promissora que pode fazer com que o nosso tratamento ainda tenha mais sucesso. Aí o Merchan, para quem interessar, né? A gente tem um livro aqui só de terapia fotodinâmica na odontologia. É uma honra estar aqui com o grande professor, com esse grupo, nesse encontro maravilhoso que ele está fazendo para todos vocês, né? Eu acho que é incrível a iniciativa. Janeiro, um encontro desse, para começar o ano seguindo. E para mim é uma honra fazer parte.
Espero ter cumprido aí a minha missão com vocês. E fico muito feliz e contente. Se puder tirar dúvidas, se precisarem alguma coisa, estou sempre à disposição, né? Obrigado, Sil. Temos perguntas? Não, Hello? professor, só alguns elogios, bastante elogios, aliás, da Ah, aula, obrigada. mas nenhuma pergunta. Ah, mas Ah, para mim, obrigada, gente. E qualquer dúvida, vocês sempre podem procurar, né? Eu, professor José Luiz, a gente tem contato. Se quiserem fazer alguma coisa, alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente pode falar e daqui para frente. Acabou a aula, não acaba a parceria, né? ótimo. Professora, só Bom, rapidinho, teve só um convidado que perguntou se você sabe dizer qual o melhor representante do azul de metileno. Olha, o Quimiolux tem muito trabalho publicado, tá? O Evilux também tem, mas a gente tem, assim, o que eu posso dizer assim, desses fotossensibilizadores que a gente acha nas dentais, eu costumo dizer que esses têm sim trabalhos publicados e com resultados positivos. Então, assim, vocês perceberam que, assim, eu sou clínica, tá, gente? Eu atendo paciente, para falar a verdade. Nem parece, né? Porque vocês ficam achando que eu na verdade. Devo parecer só aquela pessoa que fica no laboratório. Eu tá atendo em dois consultórios ainda. E eu sei o quanto a gente às vezes fica buscando e a dificuldade de achar. Então, assim, o Quimiolux, por exemplo, acho que vende na Cremer online. Então, dá para achar, Uhum. tem os fotossensibilizadores fácil, sem problema nenhum, tá? Não precisa se preocupar. Chegou uma pergunta se era para falar da apoptose. Na verdade, a Uhum. apoptose ela pode acontecer. No câncer, a gente queria muito a apoptose, né, que é a morte celular programada, e a bactéria também tem um sistema parecido com esse, que pode ser engatilhado sim pela PDT, porque ela acaba ativando essa via das caspases, que é a via que realmente leva à apoptose. Mas hoje a gente sabe que assim, por uma questão imunológica, porque a apoptose ela é muito legal para, por exemplo, vai trabalhar numa coisa no rosto, tal, porque não deixar cicatriz, porque a necrose ela já leva ao reparo tecidual mais rápido, mas também ela não ativa teu sistema imune. Então é uma faca de dois gumes, porque a apoptose seu corpo considera normal e aí ele não ativa imunologia nenhuma. Já a necrose, não, como ela é esquisita, ele ativa o sistema imunológico. Então depende do que a gente quer, porque as espécies reativas de oxigênio, elas sim podem desencadear esses sistemas de apoptose. Não sei se era Boa. isso que a pessoa queria saber. Deixa eu falar um pouquinho com você, agradecer aí a profundidade das tuas explanações, da tua apresentação, a clareza com que você fez essa apresentação toda e mais especificamente a tua generosidade de estar aqui com a gente, porque a gente sabe que você tem uma série de compromissos, está sempre correndo para lá e para cá, às vezes a gente se encontra nos corredores, né? Mas é um grande prazer te ver por aqui e, sem dúvida, foi uma contribuição de enorme valor para todos nós. Esse grupo que está aqui, especialmente o grupo de tutores, de professores, né, e os alunos de especialização, usam com frequência, né, e recebem todas essas informações para o uso da terapia fotodinâmica. Eu leio muito a respeito disso, né? Conheço bastante a respeito de tudo isso. E há pouco tempo atrás, acho que, se não me engano, foi no. Eu vou fazer um combo aqui, eu queria que você responda também rapidamente. Eu li alguma coisa a respeito dos novos corantes, eu sei disso que são as vantagens e desvantagens, né? A gente sabe também que quando a oferta é uma oferta de custo baixo, a gente tem que desconfiar um pouco, né? Mas tem que olhar, por exemplo, na evidência científica, o que foi já publicado, quais os artigos, isso é fundamental para quem tem clínica, né? Por isso que a leitura é fundamental. Mas ia te perguntar, por exemplo, duas coisas. Eu li bastante sobre clorina, né? E sei que tem um custo elevado. Eu queria saber se você conhece alguma coisa sobre a possibilidade da utilização, até porque os resultados são infinitamente superiores ao resultado antimicrobiano do azul de metileno. Segunda pergunta, quando você fala em oxigênio, eu lembro que no início nós fizemos algumas coisas trabalhando com o PTC, né?
corado o PTC e fazendo uma avaliação. E a terceira pergunta é o que você lembra disso, né? Essa é a pergunta número 2. E a número 3, da possibilidade, mesmo que remota, da gente ter tipo um teaserzinho, né? Uma fórmula, uso único de um peróxido com azul. Então, ó, vamos começar. A clorina é ótima mesmo, é um fotossensibilizador muito bom. A gente teve contato também com a clorina, porque o pessoal lá dos Estados Unidos, né, começou a usar, o pessoal lá de Harvard que trabalha com PDT, mandou as clorinas, testamos as clorinas. O problema da clorina a gente não tem quem sintetiza aqui pra gente e é cara. Uhum. Então, na verdade, aí a clorina ela tem um custo muito mais alto de fabricação, porque vai ser difícil alguém ser tão barato quanto o metileno, né? Porque é uma moléculazinha simples e que existe há muito tempo. Mas eu acho que também, assim, sempre é escala, né? Hoje a PDT, vamos falar, eu às vezes entro para dar. É que vocês são um grupo diferenciado, tem você aqui. Mas entro para dar aula, por exemplo, vai. Em uma série de congressos que eu pergunto assim: alguém aqui usa PDT? Ninguém não sabe nem o que é. Sabe o que é? Assim, então, ainda na odontologia, a gente tem muito desconhecimento. E como você tem desconhecimento, você não tem escala. Se você não tem escala, para a indústria não costuma ser interessante fazer. Então, é interessante fazer uma coisa barata, porque aí eu vendo. O valor que eles vendem para a gente é absurdo, né? O azul de metileno é extrema, assim, aquilo que a gente paga cento e poucos reais custa centavos. É. Realmente a gente já paga uma margem enorme dentro do azul de metileno, mas é isso, por que que custa isso? Porque os caras têm que ter produto, marketing, seringa, tal, para vender. Hoje em dia, eu diria para vocês, não sei se você tem mais noção que você tem mais contato ainda do que eu, mas eu diria que nem 5% dos dentistas no Brasil usam PDT. Uhum. Não sei o que você acha. Eu vou um pouquinho mais longe. Eu me refiro, por exemplo, no mundo. Ah, no mundo, sim, não, não, Você vai para completamente. A Europa, por exemplo, é um desconhecimento. Não, não é um desconhecimento, chega a ser até desconcertante, porque, olha, eu conheço, mas não tenho nenhuma experiência. É isso mesmo. Tá? E Já aí, sei quando que você funciona, mas não tenho fala, nenhuma experiência. e na Europa o pessoal tem muito neodímio, muito laser de alta Sim, tá. potência, e aí eles acham que a PDT era para quem não tem. Eles não conseguem ver, por exemplo, vários aspectos do que a gente está falando aqui, de imunologia, de reparo, etc., que você não vai ter com efeito térmico. Ao contrário, ainda mais se o cara é mal preparado para o efeito térmico, ainda vai causar dano, né? Então, Uhum, realmente, a gente tem aí um desconhecimento. Então, eu acho que, assim, as clorinas são um ótimo fotossensibilizador. O negócio era quando a gente vai conseguir ter ela com a gente. Na questão do endo-PTC, ele é interessante porque você sabe que, na verdade, também tem um trabalho publicado que eu misturei e não foi por causa do endo-PTC, foi por causa do professor Maurício Batista da Química. O azul de metileno com ureia líquida, assim, o cristalzinho. E uhum. funciona Ah, não melhor era o ainda. peróxido, não era o Não peróxido. era. Era azul de metileno misturado com a ureia, era Tá. diluído na ureia, tá? Em vez de diluir na água, diluir numa solução aquosa de ureia. E ele Uhum, funciona melhor ainda. Então, o que que a gente tem que fazer hoje? Que hoje na época que a gente testou, a gente não tinha acesso a isso. Hoje a gente tem bastante acesso a sistemas que medem a formação de espécies reativas de oxigênio. Dá para medir quanto forma. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer as comparações, tá? Com uma coisa, com outra e ver quanto que se forma dessas espécies reativas. Porque o que vai fazer mais efeito seria realmente a gente ter mais espécies reativas de oxigênio, que eu acho que é o que daria mais certo. Agora, o endo-PTC, como ele tem ureia também, né? É interessante, porque de repente você casa aí uma coisa com a outra. O problema do metileno sempre é esse, né? Você não sabe quando ele vai casar e ficar bem ou quando ele vai, por exemplo, lá no soro fisiológico. É muito comum você ler trabalho na literatura que vai diluir ele em PBS, né? Que é a solução tampão lá, solução uhum, salina tamponada. E aí ele sim. não funciona tão bem. Então, assim, é por isso que acaba sendo uma faca de dois gumes, mas é uma coisa que pode ser estudada sem problema nenhum. A gente tinha os resultados iniciais,
Só que depois, quando a gente foi misturando essa história do peróxido, aí a gente foi vendo o quê? Peróxido junto não era bom, era o pior caso, era quando você misturava ele com metileno. Quando você fazia antes ou depois era melhor, sendo que depois era melhor ainda. Então foi aí que a gente meio que deixou um pouco de lado e falou, bom, parece que misturando não está funcionando tão bem. A Uhum. última pergunta qual que era? Não, era isso mesmo. Era Ah, isso então mesmo. tá bom. O Achei muito peróxido na... interessante o fato de você dizer, por exemplo, que os resultados. A gente se preocupa muito, né, como endodontistas, com o desconforto pós-operatório, né? Você Aham, fazer com o paciente. E o laser ele tem um foco muito grande na endo. Quando você fala em terapia fotodinâmica, às vezes a gente esquece a possibilidade dele, biomodulador, reduzir o claro. desconforto pós-operatório. E a associação dos dois melhora muito, né? A- Então, e aí tem trabalho falando disso É, também, da PDT, é, como mais redução da biomodulação. dor, com redução da dor É, pós-operatória. E às vezes o cara nem chega nisso, tá? Porque muitos que publicam, eles não sabem que existe fotobiomodulação. Ele sabe PDT, mas ele não sabe de pronto. fotobiomodulação. Ele nem Então se ele toca, né? fala, a PDT é que melhorou. É. Não, provavelmente foi o efeito de fotobiomodulação, porque quando você liga lá no canal, você vê, fica tudo vermelhinho ao redor. Então você consegue ver que os tecidos ao redor estão sendo fotobiomodulados. E eu Sim. acho importante o que você falou, porque faz a PDT, fecha o dente, não custa fazer uma fotobio do lado, tá com o laser do lado, né? E aí o conforto do paciente acaba sendo bastante diferente. Então eu acho que vale a pena esse tipo de. Já que eu tô com o laser ali do lado, né, gente? Aproveita o máximo possível. Mais pergunta, gente? Eu fico com essa moça aqui a tarde inteira hoje. Ah, e a gente pode mesmo, né? E nós que gostamos de clínica e pesquisa, a gente fica aí pensando nos pacientes, no caso, e como fazer, e é bem interessante aí. Eu acho, eu até ia falar que tem essa a história do dentista lá que não quer abrir o dente, né? Que quer dar um É antibiótico. medicado. Começa a falar para ele fazer, faz PDT então, vai. Então não dá o antibiótico, faz uma PDT e manda embora. Não quer instrumentar, não quer fazer, faz pelo menos uma PDT e para de dar aí o antibiótico, que eu acho que virou missão, né? A gente ensinar na odontologia o risco que é antibiótico. Eu acho que todo mundo. Na pulpotomia, é excelente. Tem uma pergunta aqui na pulpotomia. Você tem alguma coisa a falar? Não, eu acho que assim, é excelente usar na Sem dúvida. pulpotomia. Oi, fala, Zé. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Pulpotomia, Não, é excelente, porque revascularização, dente é, traumatizado, tudo isso é fundamental. e eu acho que assim, você tem esse trabalho da regenerativa, se vocês olharem, eles falam o quê? Que realmente quando você acompanha com a fotobiomodulação depois, no trabalho inteiro, eles têm lá vasos sanguíneos formados, eles têm tecido duro formado. Então, é bem legal você ver o efeito dos grupos e o grupo que fez a descontaminação com PDT, pela biocompatibilidade dela, porque você não está usando uma irrigação talvez tão poderosa, não está usando medicações que às vezes não têm tanta compatibilidade. E aí você fecha, associa, e eles foram medindo exatamente isso, formação de vasos, de tecido duro, de tudo isso, e mostrando o efeito positivo na regeneração. Então, acho que Uhum. tem muita possibilidade ainda, né? Vários deles ainda em estudos, mas que acho que para todos vocês aí, especialistas, é para abrir a cabeça, né? Para pensar nas muitas possibilidades que a gente tem para seguir daqui para frente. E com uma vantagem que não é nada novo, né? Nós já passamos por uma série de conhecimentos que hoje trazem essa consistência, apesar de tudo ser necessário, né? Reestudo ou Sim, sim. reavaliações ou novas ideias, né? Então, quando você vê, por exemplo, nas mídias sociais, de repente, alguma consideração de que é uma terapia nova, é uma condição nova, é uma técnica nova, isso já tem um substrato científico de evidências, tanto clínicas como científicas, muito significativo, né? E tem uma coisa que você falou, né, das revisões sistemáticas que citam os trabalhos do Brasil. Eu quero que vocês tenham muito orgulho aí, porque o Brasil, né, graças ao próprio professor Zé Luiz, todo o trabalho do pessoal da USP,
é um dos maiores publicadores do mundo, né? Na área de laser e na área de PDT em odontologia. De laser Foi. de baixa potência, principalmente, e de PDT em odontologia. Então, nós somos realmente top de linha aí. Eu vi uma pergunta sobre risogênese incompleta, excelente, tá? Para você estar utilizando para tentar fazer a formação, que nem esse trabalho, claro que não formou a raiz, mas como a gente conseguiu segurar aí, né? Utilizando a fotobiomodulação e a terapia fotodinâmica. Importante vocês terem uma diferença na cabeça de vocês. Porque às vezes você vai gastar metileno à toa, tá? O que que é a importância? Pensa quando você vai receitar para o seu paciente. Se você for receitar para ele um anti-inflamatório ou um analgésico, entra só com a fotobiomodulação. Se você for receitar para o seu paciente qualquer antimicrobiano, antibiótico, aí você vai para PDT. Se o seu alvo clínico for matar bichinho, vai para PDT. Se seu alvo for regenerar, reparar, não precisa usar o metileno. Pode ir só com o laser. Então eu vejo muita gente gastando azul de metileno porque acha que dois produtos funcionam melhor que um, né? Sem você pensar o que que você quer por trás disso. Então, sempre tenham a ideia de que quer fazer reparo, quer ajudar essa parte cicatricial, vai só com laser, não precisa gastar o azul de metileno, não. Boa. Não quero mais tomar o teu tempo. Adorei. Aliás, você Eu sabe, né? também, Adoro gente, uma você, delícia você estar com como vocês todo. aqui. Agradeço essa excelência, essa exposição clínica, essa exposição científica, né? Tirar essas dúvidas todas. Grande abraço. Super A sexta, todos restinho de vocês, sexta e bom gente, final de tudo semana. de bom para vocês, para passar bem. Parabéns aí pelo sucesso do evento. Obrigada, gente. Um beijo. É. Beijo. Pessoal, vamos chegando ao final da manhã, tá? A gente volta às 14 horas. Gostaria muito que vocês chegassem aí por volta de 13h45. Estou ligando as coisas aqui. Eu vou desligar hoje porque eu deixei o computador ligado ontem e ele deu uma super esquentada, então vou dar uma desligada. A gente volta a se conectar por volta das 14 horas, 13h30, 14 horas, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado por vocês estarem juntos aqui. A gente se vê daqui mais uma horinha, horinha e um pouco, tá? Professor, Tá. só Oi. para constar, tem alguns convidados pedindo para rever a aula. Vai estar tudo depois no YouTube, certo? Sim, 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 sim. Eu vou no final e durante o início da tarde eu vou liberar aqui as informações do YouTube, as liberações do Instagram. A gente vai deixar tudo gravado individualmente, aula por aula, tá? Assim fica mais fácil para a gente poder ter acesso depois. Abraços, Té. Vou desligar inclusive a gravação aqui.